galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje está aqui em 5 partes e recheado de notícias animadoras. O que é que está acontecendo? Bom, pelo menos 3 veículos do consórcio, incluindo o próprio Globo, soltaram algumas notas que reforçam essa percepção que os ventos estão mudando, que o governo Dilma não está mais imune a algumas críticas. E eu quero tratar disso com vocês. O Estadão hoje me soltou mais um editorial que, se nas próximas horas aí for incluído em algum tipo de inquérito, a culpa não é minha. O Estadão tá passando do ponto e não apontou só pro Lula, não. Vocês vão ver como é. Quero mostrar umas coisas pra vocês, fazer uns comentários. Quero mostrar também uns textos do Merval Pereira. Não é qualquer um dentro da Globo, já foi redator. A gente vai comentar umas coisinhas a mais. E tem muita coisa nesse primeiro tópico em relação a isso daí, algumas críticas, o momento que o Brasil passa, para depois entrarmos no Dilma e a relação com sua militância. Para minha surpresa, um assunto que eu venho comentando com vocês e falando, gente, a base do Lula, ela não tá bem, ela tá rachando, ela tá brigando entre si. E eu falo, isso aqui dificilmente vai sair na imprensa, pois queimei a língua. Não é que a Folha de São Paulo soltou uma nota sobre isso nas últimas horas? Temos que comentar, trazer mais algumas informações, até para mostrar, como o Dilma anda traindo, como sempre, a população brasileira. Depois eu quero falar rapidamente da ida do Dilma lá em Cuba, umas coisinhas a mais que aconteceram. Quero falar um pouco da direita também, de Bolsonaro. Acho que dará pra gente falar da turma da carreta furacão, relação do Dilma com o Congresso. Eu acho que não tá das melhores, eu acho que abrir espaço para o Centrão não deve ajudar muito, não tanto quanto o PT espera. E se der tempo, falaremos eleições 2024. Mas vamos começar. Essa daqui não é uma das notas criticando, não. Isso aqui é só uma nota comum do dia a dia, corriqueira, mas que eu acho que é importante e é uma figura que vem ganhando cada vez mais relevância e, inclusive, está cotado para ser o indicado do Dilma aí para a próxima vaga da maior corte do Brasil. Estou falando do ministro da Justiça e Segurança Pública, o senhor Flávio Dino. A Cruzoé ontem soltou uma nota falando assim: quando Flávio Dino acreditava no Tribunal Penal Internacional. A turma da Cruzoé fez o que você nunca deve fazer contra alguém da esquerda. Eles deram um Google. E aí o Google é muito miserável, né? O Google não libera. E eles pesquisaram, algumas vezes, eles foram atrás para saber se o Flávio Dino já tinha comentado no passado sobre o Tribunal Penal Internacional. Para surpresa de ninguém, sim, ele comentou e, obviamente, ele estava defendendo porque era para usar contra Bolsonaro. Aí tá ali, ao tentado lá o Lula, Flávio Dino fez coro nas críticas com o TPI, que é o Tribunal Penal Internacional. O Lula alertou corretamente que não há um desbalanceamento em que alguns países aderiram à jurisdição do Tribunal Penal Internacional e outros não, como os Estados Unidos, os comunas e outros países importantes. Isso sugere que, em algum momento, a diplomacia brasileira pode rever essa decisão a esse acordo, uma vez que não houve essa igualdade entre as nações. Foi um alerta que o presidente fez. É claro que a diplomacia brasileira vai saber avaliar isso, falou o Dino no último dia 13. Aí a nota diz, mas o senhor Flávio Dino, ele já foi favorável ao tribunal. Como é possível constatar após uma breve busca na rede social X, o antigo Twitter? Em 2021, quando Bolsonaro era o presidente, Flávio Dino, ele não reclamava de um suposto desbalanceamento na corte. Aí, fui pegar uns prints melhores do que está na matéria, tá assim meio fora de foco, baixa qualidade. E como vocês podem ver aqui, vou começar por baixo, ordem cronológica. 29 de abril de 2021. Hoje em debate com o ex-ministro Temporão, a convite dos estudantes de Direito da UFRJ, externei a minha avaliação jurídica de que, em algum momento, a pandemia no Brasil vai resultar em ações no Tribunal Penal Internacional em face de crimes contra a humanidade. Aí o tribunal era bom demais, porque era contra Bolsonaro. Aí depois, em 7 de maio, 8 dias depois, algo aconteceu para Bolsonaro estar falando tantas insanidades nesta semana. Até para os padrões dele, a taxa está atipicamente elevada. Será que está com medo da CPI ou do Tribunal Penal Internacional? Nessa época o tribunal era bom.
E a outra postagem é de 14 de novembro de 2021. Essas constantes viagens a Dubai são só passeio mesmo? Ou tem algo de esquisito nisso? Estão preparando exílio para o fim dos efêmeros e desastrados anos de poder? Ou a preocupação é fugir à jurisdição do Tribunal Penal Internacional? O ministro da Segurança, da Justiça e Segurança Pública, no momento que o Brasil, como vocês estão observando, acho que está carecendo principalmente de segurança pública. A justiça está tudo bacana, né? Não vamos criticar. A justiça no Brasil está funcionando. O problema é a segurança pública. E sobre isso, a Datafolha já demonstrou que é o principal problema aos olhos dos brasileiros, e é uma pesquisa que o PT não pode criticar, porque o PT fez total questão de chancelar todas as pesquisas do Datafolha, ainda quando elas eram totalmente reais, mas está aí, agora aceitem, é um dado, né, que vocês chancelaram. E falando de segurança pública, eu acho que este daqui é um tema que o ministro deveria estar mais preocupado. A turma do Metrópolis relata que a Polícia Federal entra em alerta com o crescimento da turma do comando. Comando, né? O comando da cor vermelha, lá no Nordeste. Olha as notícias que estão saindo. Saudades da época que nas redes sociais víamos postagens, várias postagens de apreensão, né, de substâncias ruins, né, um combate duro. Você vê assim, né, uma certa retaguarda do governo falou, não, cara, vai lá, vai que a gente tá do mesmo lado. Agora, nossa, quando o governo aparece para falar da polícia, é só para criticar. Ontem, inclusive, teve um fato triste no Brasil, né, uma menininha, ela tinha sido alvejada por causa de uma situação atípica na abordagem e tudo mais. Ela veio a óbito e figuras importantes do Brasil, inclusive, estavam questionando a necessidade de, quem sabe, né, a um determinado tipo de polícia, né? A Polícia Rodoviária Federal. E eu tenho pra mim, porque isso aconteceu do meio pro fim do dia de ontem. Eu tenho pra mim, amanhã saberemos, que amanhã eu vou voltar em vídeo, mas eu tenho pra mim que ao longo do dia de hoje, eu acho que vai sair alguma nota na imprensa. Eu acho, meio que criticando esta fala, falando que o momento não é pra isso, que se queremos defender o Estado Democrático de Direito, tem que puxar um pouco o freio, tá todo mundo com os ânimos à flor da pele. Eu acho que nada, uma criticazinha à minha boca vai ter. Mas vamos agora para a parte onde as coisas começam a ficar mais interessantes. Quando teve a decisão aí sobre a Lava Jato nos últimos dias, que foi o que eu falei para vocês. Eu já repeti várias vezes nos últimos dias. Falei, gente, por mais que a decisão foi tomada no âmbito da justiça, os petistas ficaram fazendo gracinha, politizaram o tema, vitória, é isso, é aquilo outro, a turma do Brasil 247, DCM, prerrogativas. E eu falei, pessoal, a turma não percebe, mas eles são tão escrachados que eles trouxeram a decisão para o colo do Lula. E a sociedade vai atribuir ao Lula o que está acontecendo. Não adianta. Não adianta. Olha o que são na Folha de São Paulo. Decisão sobre Odebrecht consolida a ofensiva de Lula. E outros grupos lá do judiciário, né, o Supremo e a PGR contra a Lava Jato. Mas Lula, irmão, vocês abraçaram. O problema é de vocês. E essa é a percepção na sociedade e no consórcio. Essa decisão, ela deu ruim. Ela deu ruim pra turma da esquerda. Porque, gente, o Brasil tá uma porcaria, coisa da mesma porcaria. Mas a turma tá indo com tanta sede ao pote, o pote da vingança, a turma do PT, que eles não param pra pensar nos impactos de algumas situações. Mas tá ali, a decisão do ministro consolida a ofensiva de uma ala do judiciário, da PGR e do governo Lula contra o integrante da operação. O executivo petista trata a história da Lava Jato como armação para apear o partido do poder, por um lado. O discurso foca abusos cometidos pela operação, mas, por outro, minimiza os crimes confessados e verbas bilionárias recuperadas. Essa decisão caiu na conta
E é o exemplo que eu já dei várias vezes, não vou me alongar, que é quando se fala no PAC, que é uma coisa que o brasileiro não tem uma memória afetiva bacana, né? São maus presságios, por mais que o PAC seja 1 trilhão e 700 bilhões, não teve tanta gritaria quando, por exemplo, teve. Não é nem essa decisão. Essa decisão vocês estão vendo nos últimos dias. A própria notícia das empreiteiras queriam uma linha de crédito de 100 milhões de dólares, já foi meu Deus, um Deus nos acuda, uma repercussão muito maior do que o PAC. Imagina isso daqui. E cai na conta do PT. Não adianta. Mas vamos lá. Se nessa semana, quando comentamos sobre aquele editorial, Lava Jato 2.0, eu falei, gente, a turma subiu o tom de um jeito que eu fiquei surpreso. Esse daqui, não sei se tá assim, tá igual pra mais intenso. Pelo menos igual, dá pra falar, não vou falar assim, não, esse daqui tá batendo com força, não sei, mas tá pelo menos igual. E eu fico lendo essas coisas, e assim, não é porque, fez uma crítica, agora o Brasil vai resolver. Mas muita coisa do que acontece, e eu acho que vocês têm total convicção, só acontece porque a imprensa apoiou, porque a imprensa defendeu, porque a imprensa ajudou na construção de uma narrativa. Olha a percepção que muitas pessoas ainda têm de Bolsonaro. Coisas completamente mentirosas. Imagine se a imprensa, assim, não precisa defender Bolsonaro, não precisa distorcer, não precisa falar só as coisas positivas que o governo fez, mas só falar a verdade. Só falar a verdade, só isso. Porque... Mas deixa lá. Águas passadas. Hoje de manhã, como de costume, às 3 da manhã, o Estadão solta o seu editorial. Bússola institucional avariada. Olha o subtítulo. Há um clima de permissividade institucional. Executivo Federal, setores do Judiciário, sentem-se autorizados a atuar como bem entenderem, indiferentes à Constituição. É preciso reagir. Peraí, o que é que está acontecendo? O Estadão quer uma reação. Calma, rapaz. Vocês vão parar inquérito desse jeito. São meio democráticos. Aí esse aqui já é o primeiro parágrafo. Sente o drama. Este jornal faz um alerta. Tendo vencido os ataques do bolsonarismo contra a democracia, o país enfrenta agora outra ameaça. Mais sutil, mas não menos perigosa. Olha só. O Estadão está dizendo que tem um alerta, tem uma nova ameaça, que está no mesmo, pelo menos, no mesmo patamar da ameaça a Bolsonaro. Contra o funcionamento das instituições democráticas, tá? E que ameaça é essa? Sob o pretexto de defesa da democracia, o Executivo Federal e setores do Judiciário vêm se sentindo autorizados a atuar como bem entenderem, indiferentes às competências e previsões legais. O tema é especialmente grave, essa atuação fora das 4 linhas, não apenas em razão do funcionamento irregular de órgãos públicos, mas pela tolerância dos mecanismos de controle. E verdade seja dita, de boa parte da própria sociedade. Só estamos onde estamos por causa de boa parte da própria sociedade. Eu acho que o Estadão queria escrever da Rede Globo, mas entendi, ou do consórcio. A gente sabe, mas vamos fingir que é da sociedade, né? É culpa do povo, não é da Globo. Mas vamos lá. Por se colocar frontalmente contra valores fundamentais do Estado Democrático de Direito, como respeito às minorias, o resultado das eleições, o bolsonarismo suscitava imediata reação da sociedade e de outros poderes. O Estadão faz questão de criticar o bolsonarismo, porque um dos pontos desse editorial, vocês não vêem no final do dia, é falar que precisamos de uma terceira via. A terceira via que se chama Sérgio Fernando Moro. É o candidato perfeito para eles. Agora, há uma tolerância em relação a ações não republicanas do Judiciário e do Executivo Federal. Numa ação de reclamação antiga de 2020, o ministro, decretou uma espécie de terra arrasada em relação a tudo que foi feito no país desde a Lava Jato. Seja qual for sua motivação, dizem
que deseja o perdão de Lula por suas decisões passadas coniventes com o lava-jatismo, o ministro não pode atuar assim. Infelizmente, o restante da corte apenas observou passivamente. A impressão é de desleixo com a imagem do judiciário. A prioridade seria alinhar-se aos ventos da política. Na decisão, o ministro encarregou um órgão do Executivo Federal, a AGU, para apurar os supostos danos causados pela Lava Jato. Quem diz o Estadão, a medida é um assinte. A corte autoriza o governo Lula a usar máquina estatal contra seus inimigos. Também não se viu resistência. Volto a falar. A decisão... mas é porque fez isso. Ainda que não tivesse feito isso, os petistas abraçaram e se incomodou. Mas incomodou porque eles não sabem se conter. Não sabem ganhar e ficar quietinho. Tiveram que tentar tirar onda. Agora aguenta. Tal é o ambiente que, no mesmo dia da decisão do ministro, a AGU anunciou a criação de uma força-tarefa para investigar a magistratura e o Ministério Público envolvidos na Lava Jato. Assume-se desesperadamente a ideia de ação coordenada. E pior, com a força-tarefa, o Executivo assumirá nada mais, nada menos que a função de polícia sobre a Justiça e o Ministério Público. Mas ninguém se preocupa na estranha lógica de que só o bolsonarismo ataca a Constituição. Quer dizer que é só o bolsonarismo? Vocês não estão observando o que está acontecendo? É só o bolsonarismo? Temos que reagir. O Estadão cobrando a Globo. A Globo não vai. A Globo está no código do PT. Outro caso preocupante é o modus operandi de um cara aí, muito polêmico, ministro, não tem cabelos, empenhado em seguir todos os erros da Lava Jato. Aí o Estadão segue com palavras muito duras, inclusive diz que ele não está acima da lei. Então sente o drama. Nem vou entrar nesse âmbito que é chover no meu olhado, todo mundo tem suas opiniões. Não cabe desleixo com o Estado Democrático de Direito, simplesmente porque Bolsonaro não está mais na presidência da República ou porque foi declarado inelegível. O governo Lula tem de se submeter à lei. E é preciso chamar suas ações pelo nome. É inconstitucional o governo Lula investigar magistrados e procuradores. São muitos os fatores para esse estado de coisas. Vamos ver qual é o diagnóstico do Estadão. A sociedade dá mostras de exaustão depois de 4 anos de bolsonarismo. Tá bem, então? O problema atual é por culpa do bolsonarismo. Primeiro ponto. Mas, neste governo Lula, há um fator novo, diferente dos outros dois. Falta um ministro da Justiça. O atual chefe da pasta parece ser o primeiro a incentivar e aproveitar, para seus interesses políticos, a bagunça institucional vigente. Defender a democracia não é ideia romântica. Trata-se de assegurar, em todas as circunstâncias, o funcionamento dos poderes de acordo com o que determina a Constituição, sem exceção. Não cabe ingenuidade. Não é uma ideia romântica, não é só o falatório, tem que tomar um tipo de ação. Tá ruim. As coisas estão ruins. Quem vem na mesma linha é o Merval Pereira. Gente, o Merval Pereira não é um jornalista. Não, o Merval Pereira, ele não é mais. Mas o Merval Pereira, ele já foi, tipo assim, um redator-chefe do Globo, em determinado momento, né? O cara que mandava em tudo. Hoje é porque tá mais velho, tá com 73, eu acho, o Merval. E tem outros afazeres. Tá lá mais preocupado de sentar na poltrona da Globo News, ficar de fala lero-lero. E ele também, né, até então tava como presidente da Academia Brasileira de Letras. Então não é qualquer um, é um cara que quando fala nessa turminha frufru, aí o Merval Pereira. Então agora, vocês chancelaram o poder do cara, agora aguenta. Merval Pereira, lulista, fez campanha ativa para o PT, escreveu a seguinte nota, publicada na madrugada de hoje. Sem rumo. O Brasil está sem rumo. Mini reforma eleitoral e reforma ministerial são vergonhosas. E aí ele fala da piso do Datafolha, ele fala do Estado do Brasil, etc e tudo mais. Eu acho que esse parágrafo aqui resume bem como tá, né, a cabeça do coitadinho do Merval. O Brasil está muito confuso, porque não há mais pudor para se tomar certas atitudes em nenhum dos 3 poderes.
não há mais distinção entre o que é público e privado. O ministro da Justiça, Flávio Dino, para não deixar o Lula pendurado na brocha, confirmou a intenção de analisar a retirada do Brasil do Tribunal Penal Internacional, aquele mesmo que Lula disse nem se lembrar que existe, mas para o qual nomeou uma juiz em 2003. Isso para agradar Putin. O governo faz o que quer. O legislativo e o judiciário também. É uma troca de acordo com a vontade pessoal de cada um dos integrantes dos três poderes. E lá nave vá. Não sei nem o que significa esse final. E o Merval Pereira também escreveu esse daqui, que vai até na linha do Estadão. Ele defende a terceira via. Sérgio Moro. É preciso uma liderança para quebrar a polarização. Se essa toada continuar, petistas e bolsonaristas disputarão a eleição em 2026. Aqui também ele fala, traz os dados da pesquisa, até esse parágrafo que eu tenho, ele diz assim, ó, temos que ver o que vão achar do governo Lula, cuja avaliação tá meio a meio, ó, 38% de aprovação, 31% de reprovação. Lula tem a vantagem por estar no governo e temos que esperar para ver. E ficar atentos para denunciar qualquer desvio de qualquer lado, observando como as coisas vão se desenrolar. E esperando que surja alguém para quebrar essa polarização que não faz bem ao Brasil, serve aos dois, mas não é boa para o país. E ao longo do texto ele também cita, né? Pô, se continuar do jeito que tá, vai ser Bolsonaro, ou o candidato indicado por Bolsonaro, contra Lula, buscando a reeleição ou o poste do Lula. E o Merval tá bem chateado. Isso porque ainda estamos em setembro. Setembro de 2023. Nem completou um ano de governo Lula. E a crise econômica nem chegou porque Lula ainda está surfando aquele final do governo Bolsonaro, os cofres estavam cheios. Vamos ver agora. A economia começou a desacelerar para valer mais ou menos em julho. Que é quando começam aquelas notas, pô, queda na arrecadação, ó, tá desacelerando. A poupança vem tendo saques, né, assim, o saldo entre saques e depósitos tá sempre negativo, né? A turma tá sempre sacando mais do que depositando. Aí tá indo, com indicativo que as coisas não estão indo muito bacana. A geração de emprego também não tá daquele jeito. Eu acho que ano que vem a gente vai ter uma surpresa bem negativa. Já se o arcabouço fiscal, que era o grande milagre, todo mundo já fala que não vai pra lugar nenhum, que não vai dar certo. Já se falam que a meta fiscal de 2024 de zerar, né, o déficit é balela, ninguém vai seguir. A gente até vai falar sobre isso mais ao longo. E ainda nesse campo aí de arrependidos, não, que eles vão fingir que ainda assim eles votariam Lula de novo, porque Bolsonaro era pior. Mas enfim, o Pondé lulista fez campanha, ele critica a Corte Suprema, porque, segundo ele, a Corte decidiu que somos obrigados a sustentar os sindicalistas, a menos que você mova uma burocracia para não ser depenado. O ônus é seu, você terá que gastar tempo para não ser depenado. Espero que não tenhamos que gastar dinheiro com advogados, para não sermos depenados pelos sindicatos. Bom, vocês votaram no Lula, se tinha uma coisa que estava bem claro, era a volta do imposto sindical. Não voltou ainda o imposto sindical. Isso aqui é uma decisão a nível de judiciário. Mas acho que o clima do país, o clima da presidente da República acaba por ajudar. Mas vamos continuar, que ainda tem mais algumas notas interessantes sobre essa mudança no clima, né? Os ventos. Você está sentindo assim aquela brisa, a brisa da primavera. Tomara que ela venha e que se confirme. Comentei com vocês várias vezes, falei, gente, coisa lá no PT também ruim, a militância está brigando, todo mundo deixa disso, passa panistas, e tem alguns embates. O que a Folha vem relatar é muito mais uns embates entre a esquerda raiz versus a esquerda identitária, tomando o lado dos identitários, do que uma crítica mais ampla e mostrando outros tipos de crítica. A gente vai comentar aqui ao longo. Mas enfim, a nota foi publicada ontem, meio-dia. Não é hora de criticar? Brigas nas redes geram debate sobre blindagem a Lula. Para psicanalista, entrar em onda de ataques esconde fraqueza. Desconfiança de militância tem raiz em 2013, diz um sociólogo. Aí a nota começa mais ou menos com o que os petistas dizem nas redes sociais. Não é hora criticar.
fazer o jogo da direita. Não, não faça isso, deixe o homem trabalhar. Formulações como essa têm sido frequentes em ataques virtuais de apoiadores de Lula a pessoas do próprio campo da esquerda que fazem cobranças ao presidente. A estridência levou a debate sobre a abertura da militância petista a críticas, após 4 anos do governo de Jair Messias Bolsonaro. Embora os casos de Duvivier e Jean Willis tenham feito barulho, o argumento de que não é hora de criticar o Lula ou de que isso pode colocar o governo em risco, isso não é novo. Entre os 2 primeiros parágrafos, esse daí tem uma parte que eles saem fazendo uma pequena retrospectiva e saem explicando o que foi o caso do Jean Willis e o caso do Vivier. Ultimamente aí aconteceu nos últimos dias, por causa da indicação pro judiciário, blá. Não conta a parte das ONGs, eles não pontuam essas críticas que vêm da esquerda raiz, que é uma... Na verdade, não é toda a esquerda raiz. É de uma parte da esquerda que viu algumas coisas que é contra essas ONGs internacionais, essas forças transnacionais mandando no Brasil. Essa turma é contra. Só que a esquerda progressista não é só a favor, né? Eles inclusive têm ONGs que recebem aquele apoio generoso, financeiro, de alguns setores internacionais. Então, a nota comenta sobre esses casos, sempre puxando o peixe pro lado dos liberais progressistas, a turma woke. Aí continua. E fala assim, que não é a primeira vez que isso acontece. Esse argumento não pode criticar. No início do ano, por exemplo, Paulo Roberto da Silva Lima, conhecido como Paulo Galo, aquele que tocou fogo no Borba Gato, sofreu uma série de críticas na esquerda após defender uma greve de entregadores contra a precarização do trabalho. Ele escreveu assim, ó: no mundo invertido, os entregadores convocariam a greve já dentro do governo Lula e a militância petista apoiaria em peso, mostrando de que lado está. Mas não pode criticar o Lula, não pode pedir greve, tem que ajudar o painho. Aí a Folha trouxe um professor petista, né, o Christian Dunker, para falar que parte da virulência do debate ainda é feito do bolsonarismo. A culpa é de Bolsonaro. A turma está brigando entre si, mas a culpa é de Bolsonaro, com sua negação do diálogo e da política. Sempre o mesmo argumento, que bolsonaristas não dialogam, é a mesma coisa sempre. Falta aos progressistas de agora entender que pessoas com diferentes táticas e estratégias podem estar no mesmo campo. Aí que vem a parte mais engraçada da nota. Para Celso Rocha de Barros, autor de PT, uma história. Olha só, o cara escreveu um livro sobre o PT. Ou seja, a Folha pegou outro petista para falar do petismo. Que lindo. O argumento de que não é hora de comentários negativos já não cabe. Retomar a normalidade em que governos ou as instituições podem ser criticadas de maneira não golpista era um dos objetivos da Frente Ampla que elegeu Lula. Em sua avaliação, a militância petista não é mais avessa ao contraditório do que outros movimentos políticos, mas ele vê um certo trauma com os protestos de 2013, que começaram criticando os governos do PT com argumentos de esquerda e acabaram sendo sequestrados pela direita. Depois do impeachment de Dilma, o PT talvez tenha ficado mais defensivo. Aí tá ali, ó, um comentário. Daniel Nunes Guimarães. A Folha, preocupada com a autocrítica dos petistas, vai ouvir professorzinhos petistas. Como é lindo. Só que o que tem interessante aqui, eu falei que essa parte era a melhor. Eu venho batendo na tecla, falando, pessoal, ó, eu acho que o caminho para incomodar o Lula é nesses pontos aqui, ó. Que são pontos que eu venho citando sempre, que giram em torno da agenda internacional do Lula, que giram em torno de questões de soberania, meio ambiente e mais alguns pontos que são aquelas críticas que até vêm da esquerda, que eu mostro para vocês que tem pessoas na esquerda criticando. Porque você faz um comentário desse e esse comentário ele sai da bolha da direita, vê aquele cara da esquerda e fala, pô, não tem como eu não compartilhar isso daqui, essa informação é importante. Ele te compartilha e ele joga a tua informação dentro da bolha da esquerda porque ele te compartilhou. Aí outras pessoas começam a ver, uns tentam se calar porque não tem como defender o Lula, até porque ele concorda contigo. E aí? E aí começa a confusão. E o que acontece? A direita sequestra essas pautas.
Porque no final do dia, quem defende a soberania nacional, direita. Quem defende que a Petrobras seja uma empresa grande, que dê lucro, que trabalhe também pensando na população, é a direita. Não é isso? Aí você está preocupado com outra coisa. O Lula estava preocupado com a Petrobras no passado, vocês já viram por quê. E atualmente, qual é a preocupação do Lula com a Petrobras? O Lula e a Marina não deixam que a Petrobras explore a margem equatorial. Tá todo mundo vendo. Então são críticas que deixam a esquerda maluca. Maluca. E por isso que eu também falo para vocês que quando o Lula vai a Cuba, Inglaterra, Estados Unidos, qualquer lugar que ele vá, aí ele faz aquele discurso mais duro, tentando agradar seus aliados políticos, né, mais à esquerda. Eu falo, gente, isso é puro jogo de cena, isso é puro marketing, para agradar quem? A militância petista cega. Para ele achar que assim, é só o discurso, não tem nenhuma materialidade. Mas aqui, o Lula falou algo que lavou minha alma. O petista fala, lavou minha alma. Lavou minha alma. Se lavou a alma, tá ruim. Tá ruim. Não vai dar certo. E a turma tá olhando, e tá cobrando, e tá cobrando, e tá cobrando. Veja como o PT, o Lula, já vem sendo criticado por diversas alas dentro da imprensa. Intelectuais como Pondé, pessoas no judiciário, alguns isentões, algumas pessoas não da economia, Helena Landau ultimamente, Armínio Fraga, Marcos Mendes, toda uma galera já tá começando a criticar. No dia que o Lula perder essa base, se a base mesmo petista descobrir que o Lula é um traidor, que o Lula virou um vassalo do Biden, aí não tem mais sustentação. Não tem. Hoje ele tá nos Estados Unidos, né? É capaz de bater uma foto dando um beijo no Biden, daquele jeito. Aí você vê isso daqui, ó. Isso daqui machuca. Esse daqui é o print pra você mandar pro seu amigo petista. Você mandar pro seu amigo petista. Porque eles falavam, né? A mesma coisa que ia fazer, ia acontecer. Tá ali, ó. Carlos Lupe, ministro escolhido a dedo pelo Lula. A dedo. O PT só deu um ministério pro PDT. A dedo. Um ministério que a esquerda disse que sabia tudo. De cabo a rabo ia fazer acontecer. Que era da Previdência. O Lupe assume, chancelado pelo Lula, dizendo: ó, Lupe promete zerar a fila do INSS no primeiro ano de governo. Fez isso? Não. Não. O Lupe reaparece nas últimas horas para falar que é impossível zerar a fila do INSS. Todo mês entram novos pedidos. É mesmo, Lupe? E aí? E agora? E agora? Pode criticar? Já pode criticar ou não pode? Eu acho que se o Lula realmente se empenhasse, fizesse uma força-tarefa no INSS, eu acho que dava. Eu acho que é má vontade. Eu acho que é usar os aposentados, pensionistas, os beneficiários do INSS como massa de manobra para conseguir votos. Manda aí nos grupos e perguntar que história é essa, Lula. Você prometeu. Era promessa de campanha. Aí você vê, ó. Isso é tratamento, gente? Isso é tratamento para ser dado pro INSS. O INSS é um lugar que só vai realmente dois tipos de gente. O cara que já trabalhou a vida toda e agora afinal eu já não aguento mais. Aí vai lá. A alforria, tá livre agora. Você já contribuiu. Esse país que é tão doloroso. Muitas vezes pagar um salário mínimo. Ou é isso, ou é alguém que nem queria ir. Quer sofrer algum tipo de acidente. Quem quer sofrer acidente? Quem quer sofrer algum tipo de perda? Aí vai, porque nós falamos, putz, bicho. Queria estar ativo, queria estar curtindo a vida. Não pode. Os tipos de pessoas que vai. São pessoas que, sabe, ou trabalhou demais, ou teve uma perda, né, substanciável, que o impede, às vezes, de trabalhar. Ainda assim, olha o tratamento dado pelo governo Lula. Governo ignora a fila do INSS e faz manobra para reduzir gasto no orçamento de 2024. Em intervalo de 2 semanas, o executivo aprovou uma redução de 12,5 bilhões em despesas com benefícios. O governo Lula fez uma mudança de última hora nas estimativas do orçamento de 2024, com o objetivo de reduzir o gasto da Previdência Social, que é obrigatório, e evitar uma compressão ainda maior de outras despesas discricionárias como custeio e investimentos.
Em um intervalo de 2 semanas, o CNPS, que é o Conselho Nacional de Previdência Social, aprovou 2 versões diferentes de orçamento, a última delas com corte de 12 bilhões e meio encomendado pela área econômica. O documento não traz nenhum detalhamento de como se chegou a esse impacto. Ninguém sabe. Como é que de onde tirou esses 12 bilhões? Ninguém sabe. Não tá detalhado. Apenas elencou a necessidade de empreender a revisão de benefícios previdenciários. Eita! Aposentado, pensionista, cuidado! Cuidado! Seu benefício pode ser revisto, viu? Com o propósito de atender a decisões do TCU como um fator considerado nas projeções. Especialistas veem o número do governo com ceticismo, já que a variação do gasto da Previdência programada para o ano que vem mal cobre a correção obrigatória dos benefícios já existentes. E o governo ainda cortou 12 bi e meio. Outro grupo, dentro do próprio governo, não os que chancelaram esse corte, demonstra desconforto com as estimativas reduzidas e reconhece que é muito difícil chegar a um resultado expressivo no curto prazo com a revisão de benefícios. Especialistas de fora corroboram a visão da ala mais cética. Ainda não veio nenhuma explicação de como isso, economia com revisão de benefícios, vai ser obtido. Veio um número chutado, afirma o economista Marcos Mendes, ex-chefe da assessoria especial do Ministério da Fazenda e colunista da Folha. Essas são as preocupações do governo Lula? Mas tem mais. Você vai ler os comentários. Eu gosto dessas matérias assim que tem a traição. Eu quero ver, né? E agora? O que é que os petistas vão falar? Será que vai falar que não pode criticar o Lula mais? Eu achei 3 comentários bacanas. Daniela Lacatos. Lamento, mas o povo não está vendo nenhuma prioridade em diminuir a fila de espera do INSS. Muito pelo contrário, a fila só aumenta. Agências sucateadas, abandonadas, desmoronando. Agências vazias por falta de servidor. Colocaram meia dúzia de gatos pingados no concurso de 2022 que não presta um servidor por agência. Um déficit de mais de 20 mil funcionários. Pode melhorar as filas de que forma? Eles querem enganar quem? Ela tá falando da fila. Ela já até fugiu do assunto. Aí vem o José Fernando Marques. Um simples exemplo, mas representativo. Uma empregada doméstica de 60 anos, com problemas de saúde, está com artrose, entre outros. Vem tentando se aposentar e tem os seus pedidos reiteradamente negados. Foi à Defensoria Pública e afinal conseguiu que um juiz examinasse o seu caso. A sentença foi favorável a ela. A determinação é de que o INSS a aposente e lhe pague os atrasados pelos meses que, embora doente, teve de esperar. A empregada foi aposentada e recebeu o devido? Não. O governo vai fazer corte nos benefícios. Vai. João Pedit Silvestre, com 1.690.000 pedidos na fila, podemos deduzir que no curto prazo o povo não vai ser atendido nessa demanda. E devemos fechar o ano com quase 2 milhões de abandonados previdenciários. O governo é regido pela Constituição Cidadã, aquela que prevê a dignidade da pessoa humana, mas o tratamento é absolutamente desumano. Lula, tu prometeu, Lula. Tu prometeu que ia se vingar, né? Tá se vingando do povo. Eita, Lula miserável. Isso é desumano. Isso aqui não é desumano, esse aqui é. Rapaz, isso é de uma imoralidade sem tamanho. Beneficiários do Bolsa Família vão poder fazer apostas online. O único destaque rejeitado na votação que aprovou na Câmara o projeto de lei que regulamenta a aposta esportiva por meio das bets foi do Auro Ribeiro do Solidariedade. Só teve um destaque rejeitado, o desse cara. O que esse cara queria? Que o governo hoje tem maioria na Câmara. Ele tentava proibir que beneficiários do Bolsa Família, assim como pessoas no CadÚnico, beneficiários do benefício de prestação continuada e devedores em cadastro de inadimplentes pudessem fazer aposta online. O cara tá recebendo Bolsa Família, tá fazendo aposta online. Tem até alguma coisa muito errada acontecendo nesse país. Tem coisa muito errada acontecendo. Vai apostar...
Cara, se o cara tá recebendo Bolsa Família, é porque a situação dele tá muito complicada. E é que o Bolsa Família, a depender, não paga nem a feira do mês. E o cara tá apostando. Vai poder apostar? Complicado, né? Mas beleza. O governo do amor tá preocupado. Com quem? Eu não sei. Com os bilionários. Mas tem mais, tem mais. Ele foi lá em Cuba. Tava nervoso. Eu vi um vídeo dele entrando no avião pra ir embora. Ver o Biden. Nossa, que tava dando cambalhota. Mas tá ali. G77. Diante de plenária quase vazia, Lula condena embargo a Cuba e exalta a cooperação sul-sul. Só serve pra isso, né? Falando pras moscas. E em seu discurso, o que é que ele defendeu? Regulação das redes. Em Cuba, uma ditadura. Em Cuba, Lula argumenta a favor da regulamentação das redes sociais. Durante o discurso, o mandatário brasileiro falou sobre regulamentação das plataformas digitais para combater atos antidemocráticos e a disseminação de ódio nas redes sociais. O governo cubano não concorda. Quem já viu a população querer se rebelar, achar ruim, querer depor o governo, defender a volta da democracia? É um tapa na cara. Em Cuba, uma ditadura, as pessoas sequer têm acesso à internet direito. Lula defende a regulamentação das redes. Esse é o democrata. É o democrata da Rede Globo. E o projeto que o Lula defendeu lá em Cuba foi o da Unesco. E eu não sei qual é a paixão que o Lula tem por esses órgãos multilaterais, né? Talvez o Biden mandou, mas tá ali. O projeto de diretrizes globais para a regulamentação de plataformas digitais da Unesco equilibra isso, liberar a expressão com a certa. Que ladainha, rapaz. A Unesco é quem propôs lá em 49, né? Queriam criar o Instituto Internacional da Ilha Amazônica, né? Que todo mundo denunciou à época, falando que eles queriam internacionalizar a Amazônia. Mas enfim. E Lula ainda defendeu que os países ricos têm que investir para as mudanças climáticas dos mais pobres, falando que hoje no mundo tem duas grandes transformações em curso. A primeira é a revolução digital e a segunda, transição energética. Assim como a Venezuela, acho que Cuba tem alguns problemas em garantir energia para as pessoas. Mas mesmo sem energia, ela está falando de transição energética. Ai, ai, ai. Aí, para pegar aqui o bonde dos passeios pelo mundo, de forma bem ligeirinha aqui, Helder Barbalho, ao invés de estar cuidando do Pará, trabalhando para garantir assim, o básico do básico do básico do básico para as pessoas, tipo esgoto, que não tem. Não. Tá em Nova York, tava lá no evento da ONU, do Pacto Global, para discutir sobre a COP30 que vai ter no Brasil em 2025. Aí no meio do percurso, recebeu um convite de Leonardo DiCaprio para ver a série que ele vai lançar e tudo mais. PPP, tá ali, ó. Helder está nos Estados Unidos para participar de uma série de agendas temáticas sobre o meio ambiente. Na quinta, ele participou de um painel sobre a COP30 durante o Brasil Climate Summit, na Universidade de Colômbia. Vocês não acham que é estranho, pessoal? Tantas pessoas estarem preocupadas com o Brasil. Vocês não acham isso meio estranho? É uma preocupação com o Brasil que eu fico assim, irmão, cuida do teu país aí, deixa o Brasil quieto. Vocês estão muito preocupados com o clima do Brasil, toma conta do teu clima aí, tá cheio de indústria. Tá cheio de indústria tocando terror pelo mundo. E o problema é o Brasil. Ele também teve na reunião do Pacto Global da ONU com personalidades e líderes empresariais. Aí tu vai dar uma olhada. Nova York tem show de drones em defesa da Amazônia, bancado pela Vaz no show do Alok, que é um lacradorzinho descarado, defensor da mangaia. Essa Vaz, você vai pesquisar lá no início, as ligações da Vaz com essas zonas internacionais, o próprio Omidyar, o Omidyar ele tem um vínculo com isso, eu tô esquecendo agora qual é a ONG que vincula junto com a Vaz. Mas enfim, Nova York, o pessoal pedindo pra salvar a Amazônia, porque a Amazônia tá pegando. Meu Deus do céu, gente. Tá vendo que isso não é normal? Não tá vendo que isso é normal? Aí o Lula tá indo lá pro exterior. Sabe pra quê? A gente vai falar. A gente vai falar. Aguenta só um tiquinho. Vocês vão ver a vassalagem. O que é que o Lula vai fazer do exterior?
Vai lá para dar esclarecimentos. Mas antes disso, olha que engraçado. Créditos de carbono na Amazônia são ineficazes. Na Amazônia, mas em outros locais não. Não é que o crédito de carbono não é eficaz. Na Amazônia não é. Você tem que preservar porque tem que preservar, mas você não vai ganhar R$ 1 por isso. Meu pai tem uma frase que eu acho que é sensacional nesse momento. Chapéu de otário é marreta. É a vida do brasileiro. Não tem pra onde correr. Tendo passado pra trás o tempo inteiro. O tempo inteiro. Antes, a promessa, não. Preserve a Amazônia que tu vai ganhar um trocado. Nem um trocado tu vai ganhar. Aí a nota fala, vai pontuando. É difícil, né? Confiar nesses créditos. Critica a Verra, que é uma certificadora internacional, porque nem isso o Brasil vai ter, né? O Brasil vai ser um vassalo aí, vai o que a Verra manda, o Brasil vai seguir. Sim, é absurdo atrás de absurdo. Absurdo atrás de absurdo. E o governo segue. Cadê agora o senhor Arthur Lira? Cadê agora a especialista de crédito de carbono, a ex-jogadora de vôlei, Leila? Leila, o que a Leila aprendeu de crédito de carbono na vida dela? Crédito na mão não é eficaz, né? Pesquisador da Universidade de Berkeley, financiada pela ONG Carbon Market Watch, aponta que o sistema não é adequado para compensar emissões de carbono e expõe comunidades indígenas a riscos. O carbono que eles vão validar como crédito é da terra deles, não nas florestas do Brasil. Essa agenda, ela é 100% antinacional. Quem ainda não entendeu o que está acontecendo, está com problemas. Mas vamos lá. Aí eu falei, né? O que o Lula vai fazer lá, além de dar um abraço no Biden? Lula vai anunciar na ONU fim da pedalada climática de Bolsonaro e Salles. Aí você agora vai fazer uma comparação. Quem você acha que está certo? Pedalada climática de Bolsonaro e Salles ou Lula salvando o planeta e a mãe Gaia? Mas tá ali. No esforço de conquistar a confiança da comunidade internacional e de doadores, Lula vai usar sua passagem pela ONU nesta semana para reverter as pedaladas climáticas adotadas pelo governo de Jair Bolsonaro. Na quinta-feira passada, o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima aprovou uma resolução determinando o ajuste da contribuição nacionalmente determinada ao Brasil. A ideia é que essa mudança seja anunciada durante as reuniões da Assembleia Geral da ONU. Olha só, o Lula tomando decisões para agradar os globalistas. E o que foi essa pedalada do governo Bolsonaro? O Jamil Chad explica. Durante o governo Bolsonaro, o Brasil apresentou à Convenção do Clima da ONU uma ambição menor que o comprometimento com a redução do desmatamento de emissões do que havia sido acordado em 2015. Em 2015 falou, a gente vai reduzir em tantos por cento. Aí você falou, não, vou reduzir só pra cá. Não vou reduzir tudo, não. Não vou, não. Vocês acham que nesse problema, quando se fala da mãe Gaia, acho que o problema é o Brasil. O Brasil, que vai se desindustrializando dia após dia, que o poder de compra da população só faz cair, que a população sequer tem condição de ter um carro. E o problema é o Brasil. É sério mesmo. O problema é o Brasil. É isso que o Lula está fazendo. É isso que o Lula está fazendo. Ele está indo lá para mostrar, ó, estamos de joelhos para as ordens de Vossa Senhoria. Eu acho que alguém devia ensinar pro Lula até falar inglês. Sim, senhor mestre. Quando encontrar o Biden, ele falar. Isso é um bom vassalo. Que é ridículo o que está acontecendo com o nosso país todo santo dia. Aí você vê. Preocupação é reduzir as emissões. Reduzir transição energética. Porque qual é a realidade da vida do povo? Diesel sobe a 6,20 por litro nos postos em 7ª alta semanal seguida. 7 semanas seguidas. Meu pai me falou, falei que meu pai ontem tá se queixando, foi abastecer o carro, botar ele, falou, meu Deus do céu, gastei um monte, não deu nem pra encher o tanque do carro. Eu falei, pai, tá difícil, né? Aí ele falou, pô, eles eram me visitar, né? Vocês devem saber. Aí ele falou, pô, quando a gente chegou, tava nos 4,80, tava meio de 5, tava perto de 5. E agora tá 6,20. E pô, eles vieram aqui. Eles foram embora em junho.
Pronto. Chegaram final de abril. Foram embora início de junho. Então, pouco mais de 30 dias. O diesel está subindo. E isso impacta em tudo. E eu tava falando com meu pai, me falou outra coisa. Meu pai tava me explicando sobre uma nova... eu não sei se chega a ser uma regulamentação, uma determinação, mas enfim. Ele foi me explicando como o frete das coisas também vai aumentar, porque agora tem uma nova regra para caminhoneiros, o tempo que pode tirar de folga, o tempo que não pode tirar, o tempo assim de horas que tem que dormir, que não tem que fazer, que por um lado, sei lá, atrapalha o caminhoneiro, que às vezes quer trabalhar mais rápido para voltar e ficar com a família, mas por outro também causa um pouco mais de segurança. Aí falou que agora também começa a cobrar a partir do momento que o cara chega para começar a carregar carga, porque por exemplo, que já está trabalhando. Então isso tudo deve aumentar o custo do frete. E aí? E aí vai repassar para vocês, né? E aí eu acho que o Lula tá com um problema para lidar. Mas o Lula tá preocupado com o quê? Com o quê, gente? Com a pedalada climática de Bolsonaro. Aí veja por outro lado essa notícia. Diesel russo atinge 74% das importações e ameniza a defasagem de preços da Petrobras. Tá até defasado o preço. E eu não sei se o Lula vai continuar segurando. Se ficar mais uns dias, que está basicamente 20% de defasagem. Ficar mais uns dias, volta aquelas histórias do desabastecimento. Tem muita gente na imprensa que fala, está financiando os ataques que estão acontecendo na Europa, isso, aquilo, outro, etc, tudo mais. Mas vejam só. O Brasil tem inúmeras reservas de petróleo. Além das reservas que o Brasil tem a margem equatorial, que deve ter petróleo lá. Então assim, o Brasil, eu acho que se quiser, tem petróleo suficiente para o seu próprio uso, para não precisar comprar de ninguém. Só que, quando você tira o petróleo, você não pode enfiar dentro do carro, né? Você tem que transformar ele em gasolina, diesel, etc, tudo mais. Então precisa de refinaria. Onde é que estão as refinarias? Quais são os projetos? Hoje eu até... Abreu e Lima falou, vai ter 6,2 bilhões de investimento na Abreu e Lima para voltar a operar, etc, tudo mais. Beleza, eu não sou contra, não. Tomara mesmo que o Brasil tenha refinaria. A dúvida que fica não é... Falou de Abreu e Lima, o brasileiro chega a ficar se tremendo, né? Fala, meu Deus, vou ser roubado mais uma vez. É sempre assim. É o medo. As pessoas não conseguem confiar no PT. Não conseguem de jeito nenhum. Mas eu vou ser contra se tiver um presidente responsável, que não é o caso do PT, um presidente responsável que realmente tira obras do papel, entrega melhorias para a infraestrutura do Brasil, eu acho que essa é uma das pautas importantes. Mas a preocupação, você pega lá o PAC verde, não tá falando sobre isso. Então a turma aí que fala, democracia, está financiando conflitos. Bom, vamos aqui discutir então, né, como é que melhorar pra gente resolver a coisa no Brasil, pelo menos forçar o Lula, ao invés de gastar dinheiro com cidades sustentáveis e comprando ônibus elétricos, vamos dar um passo aqui para garantir que o Brasil tenha soberania energética. Mas isso eles não querem, ninguém quer. Eu vi essa nota aqui nesses dias, tava guardada para comentar com vocês. Quando eu vi esse negócio do diesel, eu falei, pô, isso aqui é bacana, porque eu acho que vai na minha linha de pensamento. E como eu enxergo as coisas. Brasil em primeiro lugar. Olha a notícia. Você lê a manchete é descarada. A manchete é fake news, que fala assim, ó. O Japão se junta aos comunas e o BRICS para se proteger do dólar. Não, o Japão não se juntou com eles. O Japão não se juntou com ninguém. Isso é mentira. Isso é fake news. Fake news. Você vai ler a nota e fala assim, ó. Segundo o jornal Nikkei, maiores credores tentam se resguardar à medida que os Estados Unidos emitem mais dívida do que nunca. Aí fala, na explicação do Nikkei, os dois maiores compradores estrangeiros de títulos americanos estão reduzindo a sua participação, à medida que os Estados Unidos emitem mais dívida do que nunca e os dois países asiáticos buscam evitar que moedas deslizem abaixo dos mínimos históricos. O Japão não se uniu com ninguém. O Japão só está pensando em sua própria moeda, em seu próprio povo. E ele falou assim, pro Japão, hoje a vantagem não é comprar título da moeda americana. O Japão não tá... O Japão não começou a comprar rublo, não. Não. O Japão não começou a comprar yuan. Não. Ele só mudou, só tá comprando outra coisa. Só isso. Não tem nenhum tipo de aliança nem nada. O Japão tá pensando em si. O que é que tem de errado nisso? Ele tá errado, é? Tá errado, é?
Sublinha que voltou a especulação sobre desdolarização, porém, nem N nem Yuan fizeram incursões significativas contra o domínio da moeda americana. Não tá, o Japão só está preocupado em quê? Manter a moeda deles valorizada. Simples assim. Lutando pela soberania nacional. É isso daqui. Até para os canceladores, né? Que esse dia a turma foi encher o saco meu e da turma do Quinto Elemento. Porque você não pode ser contra um alinhamento aos democratas, aos globalistas. Se você é contra isso, é porque você tá alinhado que é o BRICS. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Aqui é um baita exemplo disso. Ver esse comentário aqui, eu não sei. Eu me senti minimamente assim, com a capacidade de influenciar em partes um pouco do debate. Mas eu vi a Rafaela postando assim, ó. Na verdade eu vi porque o Atalaia compartilhou, sigo o Atalaia lá no Twitter. Ela colocou assim, ó. A direita brasileira precisa ser menos neoliberal e ser mais patriota. Tem que apoiar a indústria nacional, educação de qualidade, diminuir o salário dos políticos, defender a soberania da Amazônia, diminuir o tamanho das favelas. Porém, até agora ninguém propôs isso. Eu achei interessante essa postagem dela porque ela tá falando de proposição. Proposição, você não precisa concordar com tudo, mas eu falei, pô, bacana, né? Bacana falar de proposições. Pô, eu proponho isso, proponho aquilo outro, proponho apoiar a indústria nacional, proponho ser mais patriota. Bacana, gostei. E o Atalaia responde falando o seguinte: a maioria da direita no Brasil hoje se diz conservador nos costumes e liberal na economia. É uma coisa que vem se repetindo, mas as pessoas nunca pararam para se perguntar, sabe, como assim, pô? Por exemplo, o que é ser conservador na economia? Por que você precisa ser liberal na economia? Por que você precisa ser alguma coisa na economia? Porque simplesmente você não pode defender o bom senso. Porque você tem que seguir uma certa ideologia na hora de abraçar uma determinada causa. E eu achei interessante esse comentário, que vem na linha aí nesses comentários anteriores. Aí nas últimas horas, Bolsonaro fez 3 tweets, virou notícia. E o consórcio, meu Deus, até bota na manchete, ó. Bolsonaro chama Lula de cachaceiro e critica aumento do número de ministérios. Eu falei, pô, bacana. A imprensa noticiando, né? O comentário de Bolsonaro. Só que o consórcio tem que ter o mas, né? Mas Bolsonaro não comentou investigação das joias. Tem a delação do Cid. Cara, ninguém tá nem aí, bicho. Só vocês. Para de encher o saco. O tweet de Bolsonaro foi esse aqui, ó. Mais um ministério criado pelo desgoverno e continua jogando no lixo tudo que o país precisa para prosperar economicamente, inchando mais ainda a máquina pública e massacrando o brasileiro com aumento de impostos e taxas. Como tem cara de pau de falar de zerar o déficit? É uma fake news atrás da outra sem parar. Enquanto que nossa gestão entregamos o governo com superávit histórico de 54 bilhões e atualmente a multiplicar um déficit. Também vale ressaltar que reduzimos para 23 o número de ministérios. O cachaceiro acaba de bater o recorde, criando mais um, além de outro já inventado nos últimos dias, sendo agora 39 para segurar sua indecorosa posição. Esse é o governo que vai salvar o Brasil? Ainda teve a PEC do rombo, Jair. Podia ter falado da PEC do rombo, presidente. O senhor deixou 54 bilhões, esperando aprovar a PEC do rombo. Tá esse caos. Tentando procurar imposto de tudo que é lado, tá achando tudo e todos aumentando imposto. E tá tendo queda na arrecadação. Esse é o desgoverno do Dilma. E aí, pra fechar o vídeo de 1 hora, hoje eu vou ficar por aqui. Trazer as notícias amanhã, até tem uma que fala também sobre essa questão do déficit. Não é ela, primeiro, então nem vou comentar, porque se no bastidor a gente comenta amanhã. Mas, novamente, a primeira parte do vídeo. Reflete sobre isso. Olha quais são os pontos que está incomodando a esquerda. Olha como as tensões já estão no ar. E olha o que também está incomodando o consórcio. Mais, gente, do que falar, é o jeito de falar, o que falar. Você não precisa trair os seus valores nem nada, mas pense. Até nos termos que você usa. É muito mais importante que as pessoas te entendam do que você, sei lá, está certo. Não é que você não vai estar certo, não, você está falando o que você quer. Mas você fala do jeitinho que a pessoa entende, sabe? Sei lá, você vai tentando, na conversa, no dia a dia com as pessoas, você vai escolhendo palavras que elas entendam, seja um pouco mais flexível. As críticas estão aí, aos montes. Os pontos que vocês podem criticar estão aos montes.
É chegar nas pessoas, ó, cara, olha isso aqui, olha aquilo outro. Olha a promessa de campanha, irmão. Beleza, você não precisa votar em Bolsonaro, não. Eu não quero que você vote em Bolsonaro, mas você concorda comigo que isso aqui é um problema? E comece a bater na tecla. Uma pessoa não seria chato, né? No trabalho, na faculdade, na escola. Vai ali, de pouquinho em pouquinho. Daqui a pouco o coração amolece. E naquela hora, porque vocês já passaram por isso, na hora que bater aquele estalo, que a pessoa perceber que foi enganada, e até sobre o que ela achava que Bolsonaro era, que a direita representa. Gente, na hora que bater esse estalo, vocês já passaram por isso. A pessoa nunca mais volta a ser de esquerda. Nunca mais volta. Aquelas escamas começam a cair, né? As máscaras começam a cair. A realidade começa a surgir diante dos olhos dela. Fala, meu Deus, eu fui enganada por todos esses anos. Vocês já passaram por isso. Todos nós já passamos por isso. Uma hora você acorda. Uma hora todo mundo acorda. Enfim. O Atlas com capa já tá disponível. Aquele bonitinho versão revista. Tô esperando a menina. Ela teve um problema. Mas foi sério problema sério mesmo que ela teve dessa vez. Não com ela em si. Mas foi com o bichinho de estimação dela. Fiquei bem sentido. Então. Só vai atrasar mais uns dias. Mas tá lá todo bonitinho. Aquela versão que as páginas que é branca, né? Não tem aquele periquitado atrás. Mas tá lá disponível. kimpan.com.br. E se gosta do meu trabalho, quer me ajudar mais, pois tá vendo no canal. Tem um botão de valeu. Tem um botão na descrição. E compartilhe o vídeo, porque eu espero estar aqui amanhã e também ver vocês. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!